Você tem problema de pele? Você acha que alguém que você ama pode ter câncer de pele? Então, essa live é para você. Estamos aqui com a doutora Aline Okita. Ela é CEO da Quintsu, que é uma empresa que aplica inteligência artificial para ajudar quem tem problemas de pele. E ela também é médica e dermatologista, formada pela USP e é consultora do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, é um tema que eu adoro, então obrigada fico muito empolgada para poder ajudar muitos pacientes, muitas pessoas a olharem mais para essas questões, né, de pele e de como a tecnologia, a inteligência artificial e todos esses recursos podem auxiliar no diagnóstico e no tratamento adequado dessas doenças. Que legal. Doutora, só para a gente entender melhor, quais são os problemas de pele mais graves e perigosos? Existem vários, né? Então é até difícil de comentar. Então, o câncer de pele, obviamente, principalmente o melanoma, é um dos mais graves, né? Então, ele pode realmente espalhar e ir para outros lugares e tem uma taxa de letalidade é o que tem maior taxa de letalidade comparado com outros cânceres de pele, mas existem várias outras doenças que também podem ter desfechos ruins. Então, por exemplo, existem doenças graves como a dermatite atópica, que é uma coisa super normal. Então, todo mundo tem um filho que tem uma dermatite, que tem uma alergia, e tem pessoas que ficam muito graves, crianças às vezes que ficam graves e precisam ficar internadas para fazer o seu tratamento, por causa de infecção secundária, às vezes pode acabar precisando até de internação em UTI, podem ter complicações de infecções, assim como doenças bolhosas também, a psoríase pustulosa, que a gente está falando muito agora também, podem ter quadros bem graves e o paciente precisar de internação. Nossa, nem imaginava que tinha essas outras doenças complicadas. Eu achava que parava no câncer de pele. Deixa eu perguntar para vocês que estão nos assistindo. Algum de vocês tem ou teve algum problema de pele? Vou pedir para você contar para a gente nos comentários como é que foi a tua experiência com esse problema. E se vocês tiverem alguma pergunta para a doutora Aline, vocês podem fazer em qualquer momento na entrevista. A gente não vai, na hora, interromper a entrevista, mas no final da entrevista vai ter um momento para que a doutora vai responder as perguntas daí. E eu queria agradecer, né, que já teve 5 pessoas que mandaram perguntas pela caixinha de perguntas lá que a gente colocou nas nossas stories do Insta. Então, obrigada, as perguntas de vocês vão ser respondidas, tá? Voltando ao tema, doutora, nós vimos no seu perfil que você publicou um estudo sobre como reconhecer câncer de pele usando fotos tiradas por celular comum. É isso mesmo? Exato. Esse é um trabalho que eu já venho fazendo há bastante tempo, né? Em várias áreas, inclusive, e muito ali com o Hospital Israelita Albert Einstein. Então, em algumas pesquisas de como a gente poderia usar fotos que o paciente mesmo possa tirar para identificar qual é a urgência dele procurar um médico, né, um dermatologista, um especialista, porque muitas vezes aquele paciente fica, será que é grave ou não é, né, e na nossa rotina você fala, putz, vou ter que ficar passando no médico toda hora, né, então a ideia é a gente poder democratizar o acesso a esse tipo de informação. Então, que o paciente, pelo menos, possa fazer uma triagem, obviamente que isso não substitui a avaliação do médico, mas que ele possa fazer uma triagem e saber se ele precisa procurar com urgência um dermatologista ou se ele pode, de repente, ficar um pouco mais tranquilo e passar num generalista e aguardar, porque aquilo lá provavelmente não é uma lesão grave. Então, a gente fez um trabalho muito grande pensando em quais seriam os tipos de urgência que para esse paciente procurar, né, o médico. Então, por exemplo, casos mais leves, ele pode aguardar ou pode procurar um generalista, de repente pode ser uma mancha mais superficial, podem ser lesões que são infecções superficiais, que está menos grave. Existem doenças que têm
um tratamento específico, e são doenças crônicas, como, por exemplo, a psoríase, a dermatite, a psoríase pustulosa, a hidradenite, líquen plano. Existem várias outras doenças que precisam de um acompanhamento dermatológico e de um tratamento. Então, precisa ir procurar o dermatologista e acompanhar. Agora, tem outras, como, por exemplo, o melanoma, como eu comentei, que é o quanto antes tem que ir avaliar, porque precisa tirar essa lesão o quanto antes. Então, é esse tipo de classificação que a gente fez ali, baseado em imagens. Entendi. E como que esse estudo pode impactar a vida das pessoas em geral? Por exemplo, a vida das pessoas que estão acompanhando a nossa live. Perfeito. Hoje a gente discute muito a medicina, né, do futuro. Então, como que vai ser essa medicina, né? Ela vai ser mais proativa em vez de reativa. Então, assim, a gente não pode ficar esperando dar um problema para procurar, então só ficar ali tratando o que deu problema. O ideal é que a gente seja o mais precoce possível na detecção e no tratamento, aqui falando da dermatologia, mas de todas as doenças, né? Então, inclusive, por isso que a gente precisa comer bem, fazer atividade física, porque a gente previne de ter obesidade, problemas cardíacos, e na pele o quê? A gente precisa passar protetor solar, a gente precisa olhar para as lesões antecipadamente, ver se elas não estão mudando, e aquelas que estão mudando, que estão com uma característica esquisita, que elas estão sangrando, elas estão crescendo rápido, então talvez o paciente pudesse tirar uma foto e essa inteligência artificial vai falar, olha, você precisa ir logo procurar uma avaliação especializada para fazer uma detecção precoce. Essa detecção precoce evita que essa lesão se espalhe, cresça demais, né? Então, se ela cresce muito, você tem que fazer uma cirurgia, às vezes, se for no rosto, ela é mutilante. E se ela espalhar para outros lugares do corpo, às vezes precisa fazer uma quimioterapia, os tratamentos ficam caros e aumenta, claro, o risco de mortalidade. Então, essa tecnologia, ela pode ajudar esses pacientes a detectarem precocemente, fazerem procedimentos menos agressivos e, claro, aumentar a sua chance de sobrevida. Nossa, perfeito, doutora. É muito, muito importante essa questão, né, de fazer a detecção precoce. Que bom que vai ter essas ferramentas mais próximas dos usuários, né? E por que vocês decidiram usar a tecnologia de inteligência artificial especificamente nesse estudo? Perfeito. A área da dermatologia, ela é uma área muito visual, né? Então, isso é interessante. Então, uma das áreas iniciais foi a radiologia, né? Então, a radiologia tem muitas imagens e, por isso, a inteligência artificial que identifica padrões, ela começou a ser muito aplicada na radiologia, em segundo lugar, na dermatologia, porque também a gente tem padrões de imagens. Então, esses padrões, eles ajudam no caso da inteligência artificial, porque ela identifica ali que um determinado padrão de lesões, ela é associada a um diagnóstico. Então, é onde a gente tem muitos estudos, por exemplo, com lesões dermatoscópicas, que é um aparelhinho específico que olha bem de perto a lesão, tipo uma lupa, e isso estava sendo muito estudado, né? Tem muitos algoritmos, muitas pesquisas e publicações com a análise de imagem dermatoscópica. Quando a gente começou a pensar em inteligência artificial para dermatologia, quando a gente pensou no contexto aqui do Brasil e muito focado ali em tentar ajudar o médico generalista a poder olhar essas lesões com mais acuracidade, porque hoje você passa na UBS, né, no sistema de saúde na atenção primária, e ele vai ter que te encaminhar de todas as lesões para o dermatologista. Tem uma fila enorme, essa fila às vezes chega a mais de 6 meses para passar com o especialista. Então, o ideal é que ele possa fazer uma pré-triagem e avaliar quem tem que ir primeiro, e aqueles que não precisam, ele pode acompanhar e rever daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, essa é a nossa proposta. Quando a gente foi estudar ali o sistema de saúde mais a fundo, indo visitar até esses médicos nas unidades básicas de saúde, a gente viu que não era tão fácil ter um dermatoscópio. A gente até tentou colocar alguns aparelhos nessas unidades, mas assim, ele tem que ficar guardado ali num armário, né? Que todo mundo vai compartilhar. Então, na hora que tá lá na consulta, naquela correria, ele vai ter que ir lá buscar o aparelho para tirar foto, não era tão factível. Então, a gente começou a pensar em fazer um modelo de análise com a foto do próprio celular, que é o melhor dos mundos, né? Então, tirar foto do celular e poder analisar se ele
qual a probabilidade, né, de ser uma lesão maligna e quão urgente ele tem que passar com o dermatologista. Então, nós começamos a trabalhar nesse movimento de analisar imagens do próprio celular tiradas pelo médico, né? E aí, a partir disso, surgiu esse outro estudo, que foi a última publicação, pensando em levar isso para a mão do paciente, que é um futuro, né? Então, vamos colocar na mão do paciente para eles poderem tirar a foto sozinhos e poderem se autotriar e tomar uma decisão mais assertiva em relação à sua saúde. E aí esse próximo passo que agora nós estamos estudando. Então esse modelo, ele é um modelo, né, teórico ali, à base de lesões, e agora para colocar ele na prática, tem próximos passos da gente fazer treinamento para os pacientes para poderem tirar fotos, né, orientar como que deve ser a melhor forma de analisar essa lesão, como que ele deve se comportar. Então, agora a gente está estudando esses próximos passos. Entendi. Doutora, para esclarecer para a gente o que é a inteligência artificial, né? A doutora falou que a inteligência artificial foi usada em radiologia e tal para identificar padrões de imagens, né? Mas para as pessoas que não estão muito familiarizadas com esse assunto, o que é a inteligência artificial? Como é que ela funciona assim para poder fazer esse serviço de identificar os padrões nas imagens? Perfeito, ótima pergunta. A inteligência artificial, ela surgiu num conceito de substituir tarefas humanas que precisam de um conhecimento específico cognitivo. Então, por exemplo, digamos, para limpar uma casa. Então, a gente tem lá os robôs, né, que fazem a limpeza da casa. Então, ele precisa de certas funções ali para serem exercidas. Então, a inteligência artificial, ela pode ser aplicada em várias coisas, né? Então, a gente tem vários subtipos, inclusive, de inteligência artificial. Então, a gente vê isso, né? Já, por exemplo, no Google Maps, que a gente usa no dia a dia, ou no Waze, que ele identifica ali qual que é o melhor caminho para você fazer para chegar num determinado lugar, né? Na prática do dia a dia, a gente tem visto, né, o ChatGPT, por exemplo, né? Então, que também é um subtipo de inteligência artificial generativa, que a gente consegue conversar, ela compreende as informações e traz uma outra resposta para a gente. No caso da medicina, a gente tem a inteligência artificial aplicada a várias áreas. Então, por exemplo, no diagnóstico, como a gente está falando. Então, ela pode tanto olhar para o padrão do paciente, então ele pode falar os sintomas e ele olhar para uma base de dados grande e falar, olha, o seu caso parece com esse caso, por exemplo, então pode ser que seja esse diagnóstico, né? Ele pode olhar para as imagens, que é o que a gente está fazendo, né? Então a gente pegou um montão de imagens, então imagina milhares e milhares de imagens, e eu posso falar para ele, isso daqui é câncer, isso não é, isso é, isso não é, isso é, isso não é. Beleza, e ele vai olhando e vai aprendendo, olhando naqueles detalhes, assim como nós médicos, nós olhamos e falamos, olha, quando tá mais assim, irregular, é mais de câncer. Quando tá com uma determinada cor mais escura, é mais de melanoma, é mais câncer. E assim não é. E a gente vai identificando esses padrões para que quando chegue uma nova lesão e a gente mostre para essa inteligência artificial, ela possa olhar esses padrões e falar, olha, pelos padrões, a probabilidade maior é que seja de câncer ou não. Então, isso no caso, né, do diagnóstico. Outras coisas que a gente tem feito também em relação à avaliação de gravidade de doença. Então, eu sou uma apaixonada aqui pelas doenças também imunomediadas, né? Então, por exemplo, a psoríase, a dermatite atópica, a hidradenitis, urticária crônica. Essas doenças, elas geralmente são crônicas e o paciente fica anos, né, vivendo com essa doença, e você precisa avaliar qual é a gravidade da lesão e ela determina qual o tipo de tratamento que esse paciente deve usar. E para avaliar a gravidade, existem determinados critérios, às vezes é muito baseado no tipo de lesão, né? Então, o que a gente desenvolveu também foi tirar uma foto de corpo inteiro do paciente e ele falar qual é a gravidade da extensão da lesão, porque no dia a dia é difícil para a gente médico parar e ficar contando, olhar quantas lesões que tem, qual é a porcentagem do corpo acometido. Então, a inteligência artificial diminui um tempo meu para eu ficar gastando para fazer uma coisa que ela pode fazer rapidinho. E aí isso sobra mais tempo para eu falar com o paciente, para eu
entender quais as necessidades dele, para explicar como faz um tratamento. Então, desse jeito, a inteligência artificial também ajuda muito o médico a atender melhor, a ter um atendimento de qualidade maior.